Então, esse é o pitch com os resultados preliminares do projeto Análise do Trade-off entre Rendimento e Desempenho na Evolução do IDEB nos Estados Brasileiros. O projeto foi financiado pela FAPEMIG, um projeto da demanda universal, em que foi apresentado um artigo no 19º Congresso Brasileiro de Sociologia em 2019. Faz parte para o produto da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico. O artigo se chama Análise do Trade-off entre Rendimento e Desempenho na Evolução do IDEB nos Estados Brasileiros. E foi produzido por Juliana Ruas Riani, Nícia Reis Moreira de Souza, Renato Vale Santos e Helena Magalhães Soares. A motivação do artigo foi que, em 2007, o INEP criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica como indicador para avaliar a qualidade da educação. Esse indicador tem sido largamente utilizado como termômetro da qualidade educacional para a hierarquização dos estados, municípios e escolas e para orientar políticas educacionais. O IDEB combina informações da proficiência média na Prova Brasil com as informações sobre rendimento escolar, como a taxa de média de aprovação dos estudantes, ao final de cada etapa da educação básica. Ele é diretamente proporcional ao aprendizado obtido pelo aluno e inversamente proporcional ao tempo necessário para que esse ciclo seja completado. O objetivo do artigo foi entender a evolução do IDEB entre 2005 e 2017 nos estados brasileiros, o que impactou mais nessa evolução, se foi a proficiência ou a taxa de aprovação, e qual a taxa de troca entre esses dois indicadores. A análise foi realizada para os resultados da rede pública dos estados brasileiros nas 3 etapas de ensino, que são os anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio. O pressuposto é que a melhora do fluxo dos alunos sem a contrapartida do aprendizado diminui a proficiência, não tendo um impacto positivo no IDEB. E a melhora na proficiência resultante da retenção dos alunos de baixo desempenho também não teria um impacto no IDEB. E a questão do artigo seria verificar se isso ocorre empiricamente. Alguns estudos mostram que, em alguns casos, esses ganhos na aprovação podem ser alcançados sem a necessidade de perda do desempenho dos alunos. A página do artigo é essa, do Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, e as conclusões desse artigo são que, para os anos iniciais do ensino fundamental, houve uma significativa melhora do IDEB entre 2005 e 2017, como consequência principalmente da melhora do desempenho, embora também a taxa de rendimento apresentou crescimento, mas numa proporção menor do que a melhora do desempenho. Nos anos finais do ensino fundamental, a melhora do IDEB foi de 37,5%. E a melhora do desempenho também foi maior do que a taxa de rendimento, mas as variações foram mais próximas do que aquelas encontradas para os anos iniciais. Já o ensino médio apresentou a menor evolução do IDEB no período, com variação de 16,7%. A melhora do índice foi devido principalmente ao aumento da aprovação. O desempenho cresceu bem menos, 4,1%. Em todas as etapas de ensino, os estados que apresentaram as maiores variações no IDEB foram os que possuíam os piores resultados em 2005. Esse padrão também foi verificado por proficiência. Já para aprovação, essa relação não foi tão forte. A evolução dos dois componentes do IDEB mostra que eles tiveram um crescimento conjunto nos estados. Pode-se inferir que a melhora nas taxas de aprovação nesses estados foi acompanhada de um maior desempenho nas avaliações externas, ou seja, os alunos foram aprovados devido ao maior aprendizado. E essa é exatamente a característica que mostra, que demonstra um bom sistema de educação. Mas, quando se analisou a taxa de troca entre aprovação e rendimento, verificou que essa taxa é menos negativa do que o implícito na fórmula do IDEB. Em alguns casos, foi até
positiva, ou seja, é possível obter ganhos na aprovação, com uma penalização relativamente pequena no aprendizado, em alguns casos, como nos anos iniciais do fundamental, sem nenhuma penalização. Um resultado parecido com esse foi encontrado por Luz, em que ela analisou uma amostra de escolas carentes dos anos finais do ensino fundamental nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Alguns questionamentos advindos das conclusões que o artigo chegou. Né? Até que ponto a repetência garantia de que o aluno irá recuperar o conteúdo que deveria aprendido? Ou seja, até que ponto propicia a melhora do seu aprendizado? Estudos apontam que expor um aluno ao mesmo conteúdo com o pressuposto de que a deficiência na aprendizagem é consequência apenas de sua incapacidade de compreender e absorver a matéria não resolve o problema. Até que ponto há um alinhamento entre as avaliações internas feitas pela escola e que reflete na taxa de aprovação e as avaliações externas realizadas pelo MEC? Além disso, o que é mais adequado para captar o fluxo dos alunos entre as séries não são as taxas de rendimento, mas as taxas de fluxo, ou seja, as taxas de evasão, as taxas de promoção, repetência e evasão. As primeiras consideram o resultado dos alunos no final do ano, a segunda considera o fluxo dos alunos entre as séries em 2 anos consecutivos. Apesar dessas questões, a criação de um índice simples e sintético, que engloba 2 dimensões importantes da educação, como aprovação e proficiência, foi importante para a educação. As questões levantadas nesse artigo têm o objetivo apenas de provocar maiores questionamentos, inclusive sobre as práticas escolares e dos gestores públicos. Enfim, apesar de sua importância, o IDEB não deve ser o único indicador para guiar as políticas educacionais, mas também deve-se considerar questões como a infraestrutura das escolas, valorização dos professores, cobertura do sistema de ensino e o contexto socioeconômico de cada escola.